Capítulo 22. Ana e Marco Polo encontraram um lugar aprazível para cruzar seus mundos. Uma bela, espaçosa e florida praça. As folhas bailavam sob a orquestra do vento. Os cabelos de Ana moviam-se suavemente e vendavam seus olhos. Marco Polo conhecia bem aquele lugar. Nessa praça, repensara sua vida, fizera discursos, construíra poesias com Falcão e dera os primeiros passos para ser um pensador. Recordou-se de uma árvore que gostava de abraçar. Ana, sem meias palavras, surpreendeu dizendo: "Eu sou depressiva." Marco Polo não sabia desse fato. "Ana, você não é depressiva. Você é um ser humano que está passando por uma depressão." "Ser humano? Quantas vezes me senti a escória da sociedade?" Marco Polo ficou impressionado. Que causas levaram uma pessoa tão bela e, além disso, futura psicóloga, a sentir-se tão ínfima, pensou. Sua doença devastara sua história. Sob o clima das palavras que ouvira de Marco Polo no borbulhante debate, Ana completou: "Acho que vou parar de tomar meu antidepressivo." Serenamente ele lhe disse: "Não, Ana. Não deixe de tomar seu remédio até que aprenda a trafegar sem medo no belo e turbulento oceano das emoções." "Mas eu preciso assumir uma atitude. Suas ideias e sua coragem no debate me deram motivação para isso." "Ótimo, tome atitudes, mas saiba que no território da emoção não existem heróis, mas pessoas que treinam dia a dia sua força. Lembre-se do que comentei. Equipe seu eu para ser a atriz principal do seu tratamento. Trabalhe as causas que alicerçam seu humor depressivo. Confronte seus pensamentos perturbadores. Assim, você será a diretora do roteiro da sua vida." Ana ficava fascinada com a linguagem de Marco Polo. Ele conseguia falar de fenômenos complexos contando histórias, usando uma inspiração criativa e uma linguagem poética. "Eu aprecio suas palavras, mas estou cansada. Minha vida tornou-se um peso insuportável. Foram muitos anos de sofrimento." "Posso fazer-lhe 3 perguntas?" disse Marco Polo, que já refletira sobre alguns dos comportamentos de Ana. "Fique à vontade," ela concordou delicadamente. "Você é hipersensível? Quando alguém a ofende, você se machuca muito e estraga seu humor naquele dia?" Admirada com a pergunta, ela respondeu: "Não apenas o dia. Uma crítica ou uma rejeição perturbam-me durante uma semana e às vezes o mês ou o ano inteiro. Sou muito sensível." "Você é hiperpreocupada com a opinião dos outros, com o que eles pensam e falam a seu respeito?" "Sim, tenho medo de não ser aceita. Minha autoestima é péssima. Qualquer rejeição, ainda que com um olhar, me fere. Mas como você sabe disso?" "Você é hiperpensante? Sua mente é muito agitada, não para de pensar? Sofre por problemas que ainda não aconteceram ou rumina frequentes situações angustiantes do passado?" Impressionada com o senso de observação de Marco Polo, ela respirou e respondeu: "Não paro de pensar um minuto. Minha mente é inquieta. Sofro muito por antecipação. Sofro pelas provas, pelo imprevisível, pelos erros do passado, pelos erros que ainda não cometi. O passado me perturba e o amanhã me atormenta." Seus olhos estavam marejados de lágrimas. "Ana, você tem a síndrome tri-hiper." "Tri o quê?" "Nunca ouvi falar dessa síndrome na faculdade." Tive a felicidade de descobrir essa síndrome e a infelicidade de saber que ela atinge milhões de pessoas e está na base da maioria dos transtornos emocionais. Analisando inúmeros pacientes, observei que muitos têm 3 importantíssimas características de personalidade que neles estão desenvolvidas exageradamente. Daí o nome tri-hiper. Quem é hipersensível, hiperpreocupado com a imagem social e hiperpensante tem mais propensão para desenvolver depressão, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas. Mas há 2 boas notícias. A primeira é que essa síndrome pode ser resolvida. A segunda é que ela atinge as melhores pessoas da sociedade, as que são emocionalmente ricas e excessivamente doadoras. Emocionalmente ricas e excessivamente doadoras? Como assim? Indagou Ana espantada.
Eu sempre estudei em meus livros que as pessoas deprimidas eram problemáticas, e você me diz que elas possuem uma personalidade rica? É o que eu penso. Pelo fato de essas 3 nobres características estarem superdesenvolvidas, gera-se uma enorme desproteção emocional. Por isso elas se ofendem facilmente, exigem muito de si e gravitam em torno de fatos que não ocorreram. Ana ficou extasiada. Desde sua infância, frequentava consultórios de psiquiatria e psicologia, mas pela primeira vez sentiu orgulho de si mesma. Ela era muito sensível, incapaz de matar um inseto. Doava-se para todo mundo, vivia a dor dos outros. Os empregados de sua casa eram apaixonados por ela. Entendeu que não era uma pessoa frágil, inferior, desprezível, mas um ser humano de valor que não sabia defender-se. Por ser muito inteligente, ela mesma concluiu. Por isso essas pessoas não se adaptam ao mundo social, competitivo, inumano, insensível. Elas possuem um tesouro aberto, que a agressividade das pessoas e os problemas da vida podem facilmente assaltar. Marco Polo admirou sua refinada capacidade analítica. Parabéns, Ana! As pessoas que têm a síndrome tri-hiper são ótimas para os outros, mas carrascos de si mesmas. São éticas, singelas, afetivas, mas não têm pele emocional. Excetuando os casos em que alguém nos fere fisicamente, qualquer ofensa, crítica, rejeição ou decepção só pode nos ferir se permitirmos. Como disse em sua classe, doe-se, mas não espere muito o retorno dos outros. Em seguida, Marco Polo começou a explicar que não é necessário que os 3 pilares dessa síndrome estejam presentes para as pessoas desenvolverem transtornos emocionais. E, em alguns casos, basta um pilar. Comentou que a prevenção dessa síndrome, realizada pela educação da emoção, poderia evitar que milhões de pessoas adoecessem. Fitando os dóceis e úmidos olhos de Ana, acrescentou: Não se sinta discriminada nem inferior a ninguém. Você é melhor do que eu em muitos aspectos. Ana ficou comovida. Sempre se sentira pequena diante das pessoas e principalmente dos psiquiatras que a tratavam. Em alguns momentos, pensava em desistir da sua profissão, em outros, da própria vida. A poesia era uma das poucas coisas que a entusiasmavam. Tentando disfarçar suas lágrimas, indagou. Você leu Goethe? Desculpem, você leu Goethe? Admirou a inteligência, a sensibilidade argutas dele e completou brincando. Mas ele foi o filho preferido da sua mãe. Como assim? Perguntou Ana. Segundo Freud, o brilhantismo intelectual de Goethe começou pela mãe dele. Freud disse que os filhos que foram preferidos e valorizados por suas mães se tornam mais otimistas, vencedores, enfrentam com mais coragem os acidentes da vida. Marco Polo não percebeu que essas palavras feriram as entranhas de Ana. A relação com sua mãe fora pautada pela dor. Percebendo algo estranho no ar, ele tentou consertar. Mas não concordo com Freud. Ele também foi o preferido de Amalie, sua mãe. Mas embora fosse um pensador inteligente, seu humor não foi irrigado com otimismo. Por isso vivia atormentado com a ideia de morrer antes de amá-lo. Minha opinião é que as mães amam todos os seus filhos e não preferem um ao outro, apenas distribuem sua atenção de maneira diferente, por serem diferentes suas preocupações com cada um deles. Ana não suportou. Verteu lágrimas. Tentou esconder a face sentando no banco. Marco Polo estava confuso. Percebeu que havia algo grave na relação de Ana com a mãe. Não queria invadir sua intimidade. Apenas colocou suavemente seu braço direito nos ombros dela e respeitou sua angústia. Era um entardecer. Os raios solares penetravam no tecido das flores e revelavam a bela primavera. O ambiente externo contrastava com o mundo de Ana. Depois de alguns momentos de silêncio, ele disse: Desculpe se a feri. Ela levantou-se e falou subitamente: Preciso ir. Na realidade, ela hesitava entre o afastamento e o desejo de ficar próxima dele. Podemos nos ver amanhã? Perguntou Marco Polo inseguro. Acho que não. Por que não?
bloqueando temporariamente as palavras de Marco Polo, que a encorajaram a resgatar sua autoestima e lutar contra a doença, ela voltou-se para o epicentro do seu conflito e disse: Você não vai gostar de me conhecer. Eu sou uma pessoa muito difícil. Nem eu me entendo. Somos iguais? Eu também não me entendo algumas vezes, falou ele com um sorriso. Então, numa das raríssimas oportunidades, ela abriu o mapa da sua dramática história e, sob solavancos de soluços, bradou em voz relativamente alta. Roubaram minha alegria, destruíram minha infância sem me pedir licença. Você não consegue perceber que sou uma fonte de tristeza? O que você espera de mim? O resgate súbito do passado gerou um volume de tensão que obstruiu o fluxo das ideias de Ana. Marco Polo mergulhou no silêncio. Esperou que ela se refizesse e continuasse. Eu era filha única e pensava que minha mãe me amava e me valorizava mais do que tudo na vida. Mas quando eu tinha 8 anos, escutei um som que jamais saiu da minha cabeça. Ouvi o estampido de um revólver no quarto dela. Corri para o local e vi a imagem de minha mãe coberta de sangue em cima da cama. Tentei socorrê-la, pegá-la, mas eu era muito pequena. Apenas gritava, mamãe, mamãe, não me deixe. Ela morreu fisicamente e eu emocionalmente. Ambas falecemos. Raramente alguém sofreu tanto como a pequena Ana. Antonieta, sua mãe, tinha graves crises depressivas, mas apesar das crises, procurava dar à filha o máximo de atenção e carinho que conseguia. No período entre as crises, brincava com Ana e dizia que ela era a melhor filha do mundo. Entretanto, as crises aumentaram e a mãe, hipersensível, tinha períodos de afastamento. Antonieta dizia algumas vezes para os empregados e na frente da pequena Ana que não suportava mais viver. Ana chorava e vivia atormentada. Seu pai, Lúcio Fernandes, era um rico industrial. Ele nunca compreendeu e apoiou sua esposa. O casal tinha frequentes atritos, às vezes na presença de Ana. Lúcio entendia muito de matemática financeira e absolutamente nada da aritmética da emoção. Diferente de Ana e Antonieta, que eram hipersensíveis, Lúcio era um homem frio, calculista, colérico, que não sabia colocar-se no lugar dos outros. Não amadurecia à medida que seus cabelos embranqueciam. Repetia os mesmos erros sempre. Era incapaz de enxergar a angústia da sua esposa. Para ele, a depressão era frescura, uma atitude de quem não tem o que fazer. Tinha aversão a psiquiatras. Considerava-os os maiores charlatães da sociedade. Na realidade, tinha medo de enxergar o próprio ser. Apenas uma vez entrou num consultório de psiquiatria acompanhado de sua esposa. Saiu chamando o psiquiatra de louco. Lúcio Fernandes era um homem de muitas mulheres. Sua infidelidade, aliada à sua postura agressiva e autocentrada, contribuiu para irrigar a baixa autoestima de sua esposa e aguçar sua depressão. Não se casou após a morte de Antonieta. O milionário tinha medo de dividir seu dinheiro. Ana nutria profunda mágoa por seu pai, não apenas pela sua falta de afeto, mas porque, à medida que foi crescendo, começou a entender que ele fizera muito pouco para prevenir o suicídio de sua mãe. Um pensamento perturbador sufocava de que seu pai facilitara o suicídio. Antonieta tinha se matado com uma arma que estava no criado-mudo ao lado da cama do casal. No fundo, Ana sabia que seu pai mantinha uma arma no criado-mudo e outra no carro porque era desconfiado e inseguro. Tinha uma personalidade paranoica. Certa vez, disse ao meu pai que mamãe falava em morrer. Com um ar preocupante, ele afirmou categoricamente que eu podia ficar tranquila, pois quem ameaça não faz. Era incapaz de ouvir os clamores de minha mãe por trás do seu humor triste. Marco Polo, através da sua fina capacidade de enxergar o que a imagem não mostra e ouvir aquilo que os comportamentos visíveis não revelam, fez uma pergunta que levou Ana a penetrar no centro do seu caos emocional. Você tem raiva da sua mãe? Ana sentia a mágoa do pai,
mas a mágoa que nutria por sua mãe era muito maior. No entanto, ela negava este sentimento. A mágoa se alojava clandestinamente nos porões do seu inconsciente e nunca fora superada nas sessões de psicoterapia. Seus terapeutas não detectavam este dramático sentimento, seja pela resistência de Ana em falar sobre o suicídio da mãe, seja porque tinham receio de entrar nesse árido terreno e não conseguir controlar sua crise. Afinal de contas, Ana falava em dormir e não acordar mais, em desistir de tudo. Além da mágoa oculta pela mãe, sentia-se envolvida por uma névoa de culpa. Sua mãe sinalizara que estava querendo morrer, e ela sentia que não conseguira protegê-la. Nada é tão asfixiante para a emoção de uma frágil criança quanto sentir-se culpada pelos atos dos seus pais. Esses conflitos pautaram o desenvolvimento da sua personalidade. Ana tornou-se insegura, frágil, com um humor cronicamente triste, com medo de enfrentar a vida e assumir seus próprios sentimentos. Era autopunitiva, tolerava os erros dos outros, mas era implacável com os próprios erros. Ela sempre demonstrara compaixão por sua mãe diante dos outros terapeutas. Pela primeira vez, teve coragem de dizer que sentia raiva dela, e não dó. Na realidade, seus sentimentos se mesclavam. Sim, às vezes tenho raiva dela. Por que me abandonou? O amor que ela sentia por mim era menor do que o desejo de desistir da vida. Eu fiquei só, perdi tudo. Perdi o prazer de viver, falou inconformada. E acrescentou: Você não disse em seu debate que os que se suicidam deixam um rastro de dor que se perpetua por décadas? Eu sou um exemplo vivo dos seus argumentos. Para mim, quem se mata é um grande egoísta. Termina seu problema e começa o dos outros. Você já sentiu tal solidão? As lágrimas continuavam a ser vertidas. Ana perdera o que mais amava. Não sobraram pedaços da sua perda. Não tinha o que recolher. Marco Polo ficou profundamente sensibilizado com sua história. Na infância, ela deveria ter corrido atrás dos pássaros, brincado com suas bonecas, transitado sem medo pelas vielas da existência. Mas o som do projétil e a imagem da mãe inerte numa cama eram uma peça vil que se repetia sem cessar no palco da sua mente, contagiando toda a estrutura do seu inconsciente. Marco Polo sabia que, em alguns casos, o desenvolvimento da síndrome tri-hiper tinha uma influência genética. Acreditava que pais deprimidos não transmitem geneticamente a depressão para seus filhos. Na realidade, o que transmitem é uma tendência para desenvolver a síndrome tri-hiper, que, em alguns casos, se não for corrigida pela educação e pela atuação do eu como autor da própria história, pode facilitar o aparecimento da depressão e de outras doenças. Ele acreditava que as causas sociais e psíquicas, como perdas e frustrações, eram muito mais importantes no desenvolvimento dessa síndrome do que a genética, e nem sempre precisavam ser intensas. No caso de Ana, as causas foram marcantes. Um vendaval destruíra a fase mais importante da sua vida. A partir do suicídio da mãe, ela nunca mais acreditou que as pessoas poderiam amá-la verdadeiramente, e por isso tinha enorme dificuldade de se entregar. O medo da perda era um fantasma sempre presente. Sentia-se a pessoa mais solitária do mundo. Marco Polo reagiu à sua indagação. Nunca senti a solidão porque você passou, mas de uma coisa estou convicto. Quando o mundo nos abandona, a solidão é suportável. Mas quando nós mesmos nos abandonamos, a solidão é intolerável. Você se abandonou. Ana ficou abalada com essa frase. Esperava que Marco Polo tivesse compaixão dela, que ficasse paralisado diante da sua miséria emocional. Embora estivesse profundamente condoído por sua dor, ele instigou a inteligência dela, levando-a a concluir que realmente havia se abandonado. Deixara de se amar. Sua solidão tornara-se insuportável. Todavia, ela levantou uma barreira, como se não conseguisse superar o seu passado. Como apostar na vida e amá-la, se quem me gerou suicidou-se?
Então chegou o momento para Marco Polo ajudar Ana mais profundamente. O seu conceito de suicídio confrontava com o pensamento corrente na psiquiatria e na psicologia. Ele levantou suavemente o rosto da moça, penetrou em seus olhos e falou solenemente. Ana, não existe suicídio. Perplexa, ela imediatamente argumentou. O que você está me dizendo? Durante anos procurei entender por que minha mãe morreu e por que as pessoas desistem de viver. E agora você me diz que não existe suicídio. Não brinque com meus sentimentos. Estou falando sério. As pessoas deprimidas têm fome e sede de viver, ele afirmou contundentemente. Então, ela tocou num assunto que era um tabu. Não diga isso. Eu também já tentei tirar minha vida uma vez. Tomei cartelas de medicamentos. O que eu fiz? Não quis me matar? Falou abalada. Não. Você quis matar a sua dor, e não a sua vida. Do mesmo modo, sua mãe não quis morrer. Na realidade, seu desejo era destruir o humor triste, a angústia que a sufocava. Nenhum psiquiatra jamais me disse isso, Ana exclamou. O conceito de suicídio precisa ser corrigido na psiquiatria e na sociedade em geral. A consciência do fim da existência é sempre uma manifestação da própria existência. Toda ideia de morte é uma homenagem à vida, pois só a vida pensa. A ideia de morte não é a atitude onipotente do ser humano traçando seu destino, mas uma atitude desesperada de tentar destruir o drama emocional que ele não conseguiu superar. Assim, não existe a ideia pura de suicídio. Toda vez que uma pessoa pensa em se matar, ela não leva em consideração a consciência do nada existencial. Seu pensamento é uma reação, não para eliminar sua vida, mas para decepar sua dor. A tentativa de suicídio, portanto, revela não o desejo de morrer, mas uma fome desesperada de viver. Ana não entendeu plenamente a dimensão psicológica das ideias de Marco Polo, mas o pouco que entendeu foi o suficiente para chocá-la, aliviá-la e fazê-la dar um mergulho interior. Novamente, sua inteligência se manifestou. Quando pensei em tirar minha vida, um sentimento estrangulava meu ser. Sentia-me num cubículo sem ar. Uma ideia tentadora passava em minha mente, mostrando que era tão fácil acabar com tudo aquilo. Mas, na realidade, eu lutava dentro de mim para romper as algemas dessa prisão. Queria ser livre, respirar, amar. Não queria morrer. Após essa conclusão, Ana mergulhou mais profundamente nos recônditos do seu ser e abriu as comportas do seu passado remoto. Como se saísse de um ambiente escuro e entrasse numa sala completamente iluminada, recordou imagens que há anos estavam escondidas em suas ruínas. Lembrou de momentos agradáveis em que sua mãe escondia-se atrás dos sofás e das cortinas, brincando de esconde-esconde. Recordou quando sua mãe tocava piano e ela ficava aos seus pés, encantada. Lembrou-se de que, por influência de sua mãe, aprendera a gostar de poesia, e que a primeira vez que ouvira falar de Goethe foi da boca da própria mãe. Recordou-se ainda de uma frase que nunca mais havia resgatado. Filha, eu te amo, nunca te abandonarei. Pela primeira vez, percebeu que sua mãe não fora egoísta, e sim uma prisioneira da própria dor. Ela não quisera se matar, mas eliminar sua miséria emocional. A raiva que sentia pela mãe dela se dissipou. O sentimento de abandono ruiu naquele momento. Resgatou o amor que a mãe sentia por ela. Então algo sublime aconteceu. Ana, aos prantos, exclamou: Mãe, eu te compreendo e te perdoo. Mãe, eu te amo. Você foi maravilhosa. Em seguida, expressou: Obrigada, Marco Polo. Um peso saiu da minha alma. Ela o abraçou suave e profundamente. Apertava-o em seus braços. Em seguida, num lance de serenidade, comentou: Se as pessoas que pensam em suicídio soubessem o quanto têm fome e sede de viver, não se matariam.
mas usariam essa fome e essa sede para combater tenazmente suas perdas, decepções e angústias. A ideia de suicídio revela uma forma desesperada de viver e não um desejo de morrer. Estas palavras têm de ser gritadas e sublinhadas no mundo inteiro. O pior cárcere do mundo é o cárcere da emoção, mas ninguém é escravo quando se resolve ser livre. Por enxergar o suicídio por este ângulo, vários de meus pacientes saíram deste cárcere, extraíram coragem das suas fragilidades e voltaram a acreditar na vida. Raramente, duas pessoas falaram de um ponto que estrangula a tranquilidade com tanta suavidade. Como o clima estava leve e agradável, Marco Polo resolveu mostrar uma outra face da sua personalidade, a face irreverente. Elevando o tom de voz, expressou: "Não tenha medo da dor, minha princesa. Viva a vida com vibração." "Eu sou muito complicada", disse ela descontraída. "As mulheres mais complicadas são as mais interessantes", ele falou brincando. Ela desmanchou-lhe os cabelos e fez-lhe cócegas. Sorrindo, ele emendou: "Cuidado, você é que corre risco ao meu lado." "Como assim?" Ana perguntou surpresa. "Tenho sangue de aventureiro, a irreverência de um filósofo e o desprendimento de um poeta. Lembre-se, eu sou Marco Polo, um andarilho nos solos da vida. Sou explorador de mundos e agora do seu belo mundo." "Não estou entendendo." Em vez de lhe dar resposta, Marco Polo subiu no banco da praça, sem se importar com os passantes apressados, declamou uma poesia de braços abertos com uma voz vibrante. Rememorou os bons tempos. "Minha doce donzela, enfrente a tempestade noturna como os pássaros. Ao amanhecer, mesmo com seus ninhos derrubados, eles cantam sem palco e plateia. Para eles, a vida é uma grande festa. Minha querida princesa, não tenha medo da vida. Tenha medo de não viver. Não tenha medo de cair. Tenha medo de não caminhar.